Eu Ele estou ao vivo. falou. Se eu não. Tá aberto. É o apogeu. Tá todo mundo dentro. Vira a câmera, vira a câmera. Nossa, gente, que luta aqui. Agora o Wesley não aparece. Tô tentando aqui. Eu já cliquei para você. Eita, agora deu. Ah, deu também. Tô desesperada. Eu não sei o que Cara, mas aconteceu. nem eu, até porque eu recebi a mensagem assim que eu havia te enviado, que eu não estava conseguindo enviar. Aparecia Sei. para mim assim, solicitação não pode ser enviada. Não sei por quê. E não aparecia a sua para mim. É estranho. Eu tive esse problema com o Edmond também, aí a gente teve que fazer isso que eu fiz com você. Aí ele teve que fazer pela live dele e a gente teve que assistir. E os alunos assistem pelo do Apogeu, entendeu? Então, quem E entrar você, lá, quem entrar pelo Instagram do Apogeu consegue ver essa nossa live, tá bem? da mesma forma, né? Isso. Aí a única coisa que eu vou te pedir é que no final, quando você for desligar, o Instagram vai perguntar se você quer salvar essa live. Aí você salva, porque depois o pessoal do departamento de tecnologia baixa e publica no Instagram do Apogeu. Fechou? Tá ótimo, amigo. Desculpa Então, o retorno. nada, isso acontece. Não é a primeira vez, não. Sobretudo comigo, né? Sobretudo com você. Então vamos começar. Deixa eu apresentar a Alice. Primeiramente, quer dizer que é uma honra ter você aqui conosco. Alice foi minha professora, denunciando a idade, Alice. Eu que Foi minha comecei nova. professora, é verdade, começou muito nova. Foi minha professora, é hoje também. Eu até estou com o currículo dela aqui. Ela é formada em letras pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Ela é mestre em letras pela mesma universidade e atualmente ela é doutoranda em linguística. Ela é professora efetivada da rede estadual e da rede municipal de Juiz de Fora e é proprietária, coordenadora e professora na Oficina das Letras, que inclusive eu já deixo aqui para vocês que estiverem procurando um curso de redação nessa etapa final aqui do ano, né, já chegando à beira do Enem, quem quiser um curso de qualidade, eu recomendo a Oficina das Letras com de olhos fechados, porque os profissionais de lá são extremamente competentes e a Alice é extremamente competente. A Alice, depois, se vocês quiserem, então, só entrar no Instagram dela ou no Instagram do Oficina das Letras, que lá vocês podem ter mais informações, inclusive, sobre o curso que quiserem, tá bem? Vamos então, Alice, começar a nossa aula. Hoje, como eu falei com os alunos, nós vamos falar sobre violência na escola. Para os alunos do Apogeu, lembrando que se trata da nossa última aula do eixo temático Humanidades Violência. Nós já discutimos aqui em algumas lives sobre violência nas redes sociais, falamos sobre sistema carcerário, falamos sobre a violência no espaço urbano brasileiro, e agora nós vamos focar numa violência que é um tema muito caro para a gente, principalmente por sermos professores e muitas vezes vivenciarmos isso no nosso dia a dia. E eu quis trazer a Alice, além da competência do currículo dela, porque ela é professora da rede pública aqui no Brasil. Ela trabalha tanto no município como no estado. Eu falei Brasil para dar essa conjectura, e ela tem experiência e vivência, então ela pode falar como alguém que tem noção e propriedade de fala por entender essa realidade. E aí eu começo aqui com um dado que eu trouxe muito alarmante para os nossos alunos. Ele foi publicado na revista Nova Escola, ele foi publicado no jornal Folha de São Paulo, e é um dado que mostra que há 3 anos consecutivos o Brasil é o líder número 1 de violência contra professores. Então eu já trago essa informação para a gente perceber
que não se trata de um problema simplório. Na realidade, é um problema grave que nós temos enfrentado já há um tempo. E aí, Alice, eu queria, com a primeira pergunta, pedir para você conversar um pouquinho com a gente, na sua opinião, quais seriam as formas de violência presentes nas escolas brasileiras? Nossa, Wesley, muita coisa que eu tenho para falar, né? Quando você me fez o convite, né? Também queria muito agradecer e rasgar toda essa seda, porque ser sua professora foi uma honra, né? Você é um profissional incrível e é um parceiro da vida, né? E sem dúvida é uma grande influência nas minhas posturas profissionais, com certeza. Né? Então, essa conversa que nós já tivemos outras vezes, né? No Sim, nosso âmbito pessoal, mas em relação a essa pergunta, né? Quais são as formas de violência? Quando você me mandou o convite, né, na semana passada, eu fiquei pensando, nossa, o que eu tenho para falar, né? De vivência, né? E aí eu fiquei pensando, talvez, que não sei se eu tinha experienciado tanta violência, né? Porque você tinha me feito convite por conta, né, da minha experiência em todas as redes, né? Particular, estadual e municipal. E eu acho que a violência é muito diversa, Wesley, em termos de possibilidades, né? É claro que a violência entre os alunos é uma coisa que nos chama atenção, né? Da agressão física, assim, literalmente essa agressão mais corporal mesmo, ela é cotidiana em algumas escolas de periferia em que eu já atuei, ou que alguns amigos atuam e a gente escuta falar. Mas eu acho que tem uma. Né, hoje eu trabalho numa escola estadual muito grande. E aí eu fiquei pensando assim, nossa, aquela escola é tão grande, né? Que é o Instituto Estadual de Educação, tem uma equipe gestora muito presente, muito atuante, sabe? Muitos professores atuantes. Aí eu pensei, lá acho que a violência não é tão grande, né, nessas escolas do centro. E depois eu lembrei de um texto do PISME, que até falava uma coisa muito na linha do Jim Stein, no Cidadão de Papel, quando ele fala de violência da escola, que ele fala sobre que o aluno traz, né, para dentro da escola a violência do entorno, mas ele cita também a violência contra o patrimônio. E isso eu fiquei pensando, assim, que é muito. Esse tipo de violência, já que a sua pergunta é em relação aos tipos, eu fiquei pensando, esse tipo de violência, eu acho que a gente minimiza ele. Mas sim. ele é muito, assim, impactante, frequente, né? E isso me chamou a atenção porque o Instituto Estadual de Educação, especificamente, ele é um prédio histórico, né? E como que ele é depredado pelos alunos, né? E o de mensagem fala isso lá no Cidadão de Papel, né? Que talvez é essa coisa do aluno não se identificar, né? Com o local, né? Não entender que ele faz parte, né? Que aquela educação ali naquele local faz parte da vida dele. E essa violência patrimonial é uma coisa que me chama muita atenção nas escolas públicas que eu já trabalhei, tanto as municipais quanto a estadual. Assim. Tem também a violência contra os funcionários, né, Wesley? Quanto à equipe gestora, né? Em sua totalidade, assim, eu digo diretores, coordenadores, né? Quantos funcionários, os outros funcionários, né, não ligados diretamente também à educação, têm esse tipo de violência? E aí, nesse caso, eu sinto uma questão do preconceito muito grande. A violência contra os funcionários de limpeza, sabe? Contra funcionários de secretaria. Tem essa violência em relação, principalmente, à questão da agressão verbal. Né? Aí Uhum. não é uma violência física frequentemente, não. Mas há também, assim, ameaças de violência física a essas pessoas, sabe? Da equipe diretiva ou outros funcionários, ou mesmo aos professores. E eu acho que entre os alunos, né, tem as violências de todo tipo. A gente presencia questões de roubo, de agressão física, muito a questão do bullying também, né? E aí eu estendo isso para as escolas particulares. Eu trabalhei em várias aqui do Juiz de Fora, e é muito comum alguma forma de hostilização sistemática assim, contra determinados alunos, que é uma coisa que eu acho que impacta muito. E a gente sempre fala nas nossas aulas de redação, né?
sobre bullying, né, que é um tema muito frequente, e eu acho que é um desdobramento desse tema seu, né? Então eu acho que o bullying também merece ser citado aí. E eu acho que o cyberbullying vem com tudo, né? Sim, Ainda sim. nessa época de pandemia, né, Wesley? Assim, sobretudo, aliás, né, nessa época de pandemia, como que ainda os alunos relatam para a gente assim, ah, eu soube que tem um grupo com o meu nome, sabe? Ah, eu soube que tem um outro grupo em que eu não estou, e aí tem figurinhas a meu respeito, esse tipo de coisa. Assim. Eu tenho ouvido assim, alguns relatos que eu fico né, meio chocada, assim, e eu acho que nessa fase da vida é um impacto muito grande. Falei muito, né? Já acho que eu, Não, eu falei é a bom live que eu já toda. consigo sistematizar. Para os alunos que estiverem anotando, a Alice tocou em algumas formas de violência que seriam muito importantes de serem abordadas numa redação. Ela destacou uma violência que talvez que passaria muito despercebida por conta de ser pouco realmente notada no dia a dia, que é a violência patrimonial. A gente precisa tentar entender o que faz com que os alunos não enxerguem o espaço escolar como um espaço deles e, principalmente, um espaço feito e dedicado para eles. Né? Quando você tem alguém que depreda um patrimônio público, principalmente sendo ele um patrimônio que ele vai usufruir, é muito estranho. A gente já consegue, inclusive, notar essa dificuldade que os alunos têm de reconhecer a escola como espaço dele. A gente já nota claramente, aliás, indiretamente, que ele se encontra muito afastado do ambiente escolar. A Alice também pontuou a violência. A gente pode chamar de violência horizontal, que é a violência entre os alunos. E aí, num possível tema de redação, é muito importante que vocês explorem as possibilidades dessa violência. A Alice citou o roubo, nós temos a violência verbal, que em muitos casos eles nem consideram como violência, que é muito interessante também. Os alunos não se dão conta de que, às vezes, eles são extremamente violentos uns com os outros, numa posição que, às vezes, reflete a forma como ele é tratado em outros contextos. É uma naturalização desse tipo de agressão. A Alice também destacou a violência contra os trabalhadores da escola de uma forma geral, porque a gente foca muito no professor, mas esquece que não é só professor que compõe uma escola, né? Tem secretários e secretárias, tem os trabalhadores da limpeza, os trabalhadores da cozinha, os zeladores, diretores, supervisores, que a gente pode chamar de violência vertical. E assim, se a gente pegar realmente ao pé da letra, né, Alice, o termo violência ele é um termo muito amplo e de muitos significados. E você até chegou a comentar um pouco dessa violência que é múltipla. O que você acha que daria para os alunos relacionar a questão da violência simbólica nesse tema do Pierre Bourdieu? Ai, nossa, ué, Deixa eu só te perguntar uma coisa. A gente fica dividido na tela que eu não tô te Fica vendo. assim. Você não está me vendo? Não. Que estranho. Eu estou vendo você e a mim divididinho. Ué, eu fico pensando que se vai salvar dessa forma, assim. Deixa eu só ver, as pessoas que estão nos assistindo, elas estão vendo dividido? Ou elas estão vendo só ali? Porque se elas estiver só me ouvindo, isso não é rádio, né? Não adianta nada. Eu Deixa detesto também. alguém, eu também, deixa alguém responder se está vendo dividido. Ah, Ah, cadê tá. o... Estão vendo Então, nós dois. então tá bem. Então Eu vamos que não sei voltar à mexer, pergunta. gente. Vocês vejam bem. Bom, Wesley, em relação à sua pergunta, né, da violência simbólica, eu pensei muito no Bourdieu, né, no francês, porque eu acho que a escola exerce um papel coercitivo, assim, em relação ao aluno também, que eu entendo, né? A gente entende isso como violência, porque há um menosprezo a algumas formas de ver, é, de, de, de atuar. E, e quando você me pergunta assim, os tipos de violência, por exemplo, eu pensei muito o que eu vivencio hoje na escola municipal, sobretudo em que eu trabalho, é uma questão da violência em relação, motivada por questões religiosas. Eu sinto muito a intolerância religiosa nas escolas. Existe
um menosprezo, né, sobretudo as religiões de matriz africanas, e instituída principalmente pelas pessoas que se dizem, né, evangélicas. E aí eu fico pensando em que medida nós, como professores, talvez não legitimamos uma, uma evidência dessas religiões cristãs, né? E se isso não é também negligenciar, sabe, as características do aluno, né? Vem Paulo Freire na cabeça da gente o tempo todo, né? Eu estou vendo que a Vanessa entrou aí, e a gente estava outro dia conversando sobre o Zé Pacheco, da Escola da Ponte, a gente estava falando, o Paulo Freire nunca veio, né, assim, para a escola como a gente gostaria que fosse, né? Sim, Então, essa coisa de desconsiderar a identidade do aluno, né, de que o Paulo Freire tanto fala, que isso foi um avanço, sobretudo político na época. E eu acho que essa coisa do desconsiderar as características, a identidade do aluno, né, estou estudando isso também com a Bell Hooks, né, de ver as características mesmo individuais dos alunos. E isso é uma forma de violência simbólica, né? Impedir que ele se manifeste. Eu estava pensando no preconceito linguístico, né? sim, É, Então, assim, impedir que o aluno manifeste ali a sua maneira de falar, a sua maneira de escrever, né? Impedir que o aluno manifeste as suas características religiosas. Eu acho que a escola, a gente estava discutindo uma reunião, inclusive com as pessoas da UERJ, eu acho que a escola não tem medida a gente estar negligenciando o aluno, sabe? E isso é uma violência sim, simbólica, né? Porque a gente não quer saber assim. Aí quando a gente fala assim, vamos então procurar saber quem são os nossos alunos, a gente só pensa no problema, né? Vamos ver se ele está apanhando em casa, vamos ver se ele está passando alguma necessidade financeira. Só que eu acho que a gente precisa ver outras coisas mesmo, né? A gente estava discutindo isso, né? O Davidson mesmo tinha comentado, um colega do estudo, né? E ele tinha comentado assim sobre a gente não procurar saber se o nosso aluno ele frequenta alguma religião, algum culto, alguma coisa de esporte, alguma coisa, né, de algum gosto dele. Eu acho que isso é uma forma de violência do nosso aluno também. Quando o aluno vem para a escola e a gente retira dele todas as características pontuais, individuais. Não sei se eu me fiz entender, né? tem Porque sim. é muita coisa E que a gente você tem que falar. citou a questão religiosa como uma não aceitação, me veio à cabeça as questões relacionadas à diversidade sexual, né? Como que muitos alunos, por conta da sua orientação sexual, são extremamente reprimidos. A população LGBTQ+, por exemplo, sempre comenta nas redes sociais, nas suas páginas de uma forma geral, como que a escola sempre traz memórias muito tristes, porque é um contexto em que deveria ser abordada a diversidade, é um contexto em que deveria ser discutir todos os pilares de cidadania e de respeitabilidade que a gente tem, mas parece que é um lugar em que a diferença não é bem aceita. E o que é muito doido é que a escola ela é diferença por si só, porque você tem numa mesma sala alunos de credos diferentes, de procedências diferentes, de falas, né, manifestações linguísticas do português brasileiro diferentes, de estilos musicais, culturais, de gostos diferentes. É muito estranho a escola ainda não saber trabalhar essa diferença e essa tolerância à diferença. De fato, perde-se muito nisso. E essa violência, ela fica marcada, porque as pessoas que são alvo dela, elas vão levar as marcas disso por toda a vida. Geralmente é a escola que faz com que as pessoas no futuro tenham muita dificuldade em falar em público, em se posicionar diante de grupos. E aí, aproveitando isso, eu já entro. Se você pudesse pontuar, quais você acha que poderiam ser as causas da violência nas escolas brasileiras? Bom, eu acho que você suscitou aí pontos importantes, né? Eu acho que a violência aí, todos esses tipos que a gente citou, né, de bullying, cyberbullying, a questão física entre os alunos, tem muita motivação na intolerância, né? Seja religiosa, em relação às questões de gênero, racial, né?
econômica, é isso, né? O que a gente vê, as minorias sociais, elas padecem, né? Mas, então, Uhum. a violência, sem dúvida, mas eu acho que há uma grande negligência, assim, governamental, mas aí eu não vou te falar só em relação à escola, não, né? E aí volta no de mensagem, né? Porque ele fala que os alunos refletem na escola o entorno violento, né, em que vivem, né? E ele tem razão, né? Porque assim, não dá para você entender que o indivíduo vai se destituir ali da sua vivência, né? Da sua comunidade, para ser uma outra pessoa, para se portar de outra forma, né? Nas escolas. Então, eu acho que essa negligência do governo no entorno, né? Na comunidade em geral, na sociedade, que viabiliza que a tolerância permaneça, né? Com as agressões aos menores, com o tráfico, a violência urbana, né? Eu acho que isso é um motivo de o aluno entender, naturalizar essa condição da violência e se portar como se a violência fosse natural também na escola, né? Então, eu acho que a negligência governamental e na escola também, Wesley, assim, e aí eu vou te falar de novo de vivência, né? Eu acho que todas as instituições públicas pelas quais eu passei, eu senti, em todas essas instituições, senti falta de profissionais, da psicologia, né, assistentes sociais. Na escola municipal em que eu trabalho hoje, eu lido diretamente com um projeto em que estão crianças vulneráveis, né? Tanto algumas crianças até do abrigo que estudam lá na escola, quanto outras crianças mesmo que estão em convivência familiar, mas que né, estudam lá na escola, mas são vulneráveis, ou por alguma questão de agressão, ou por falta mesmo de alguma condição financeira em casa, né? Às vezes eles ficam, então, na escola por um período ampliado, mas são muito reduzidas as vagas, né? Então, vira e mexe, ou professores da escola falam para mim, Alice, na minha sala, não sei quantos alunos, tem 10 alunos que eu precisaria colocar nesse projeto, estão vulneráveis, estão precisando de ficar na escola por um período ampliado, mas as verbas que a escola recebe não permitem que se tenha muitas crianças nesses projetos. Então, eu acho que há uma negligência do governo também dentro da própria escola, sabe? Impossibilitar que a gente tivesse um atendimento desses meninos, né? Uhum. Aqui, aí acaba, não sei se você concorda, que primeiro que a gente não tem formação para lidar com esse tipo de problema. Então vai Nossa, todo mundo trabalhando no seu empirismo, procurando ali uma forma mais adequada para tentar resolver o problema. Aí você tem o professor sobrecarregado, que é um ponto bizarro, né? Direção, supervisores extremamente sobrecarregados, o aluno recebendo um trabalho, mas ele poderia receber uma atenção muito maior se tivesse profissionais, se houvesse profissionais especializados nesse tipo de problema, né? E a gente vai vendo que os professores acabam desempenhando um papel de assistente social, porque ensino mesmo fica bastante comprometido, não é, Alice? com certeza, Wesley. Eu acho que é outro ponto importante, né? Que é a dificuldade do professor em saber lidar com isso pela falta de formação, né? E é isso aí, não é só falta de formação, é a falta de apoio de outros profissionais, né? De uma rede mesmo de apoio, né? Para que isso fosse superado, né? Para que essa violência toda fosse superada. Eu acho que acho que a própria sociedade também, né, vem num caminho de menosprezo à educação, né? Eu acho que também a sociedade tem naturalizado essa violência contra o professor ou dentro do ambiente escolar, né? A escola sempre foi vista como, eu me lembro disso nessa prova do PISME antiga, assim, a escola era vista como remédio, né? Como Uhum, forma de combate à violência. Hoje ele é alvo da violência. Eu acho que as pessoas estão sim. entendendo como coisa natural.
E talvez tenha a ver um pouco com esse menosprezo, né? Eu também acho que professores, equipe gestora, outros funcionários da escola são agredidos porque acho que se desvalorizou essa classe, sabe? Então, quando você desvaloriza, é como se você legitimasse uma violência. Ah, não, né, não serve para nada mesmo, então eu posso menosprezar, né? Então, assim, é bem. A gente também tem uma questão cultural, né? É engraçado, quando a gente fala da violência na escola, se a gente lembra as escolas antigas, ela era praticada pelos professores, na época da palmatória, por exemplo. O aluno falava algo, o professor Tchupá já dava ali uma palmada e era uma violência naturalizada na época. Os familiares, inclusive, aceitavam e via aquilo como uma forma correta de disciplina. Aí deu uma luz na escola que as pessoas entenderam que esse behaviorismo não ia levar a lugar nenhum e que não era dando chulapada em aluno que se conseguiria respeito. E, inclusive, as pessoas ainda questionam, falam, na época que a escola era mais firme, que a escola era mais autoritária, né, tinha-se menos violência. Na realidade, a violência estava lá, só que praticada por outro grupo, e a gente não pode desconsiderar que, pelo que você está dizendo, esse exemplo que você deu do projeto do qual você faz parte é muito pertinente, é que a violência está intimamente ligada com a raiz social do aluno. Tanto é que a gente tem violências distintas e também em menor escala na rede particular de alunos com uma condição econômica maior. Então a gente percebe que possivelmente o aluno pode até falar numa redação que a violência na realidade na escola ela é apenas um reflexo da violência que há no Brasil, né? A escola é só mais um meio no qual essa violência acontece, mas ela se legitima ali de inúmeras parcelas. E eu gostei também dessa fala que você trouxe, e eu acho interessante que os nossos alunos anotarem, trabalharem como possível argumento, essa ausência de um corpo de profissionais que podem trabalhar as questões sociais da escola. Seria muito importante que houvesse esse conjunto de profissionais, nutricionistas, até para verificar a questão nutricional dos nossos alunos, né? Porque a gente tem alunos de extrema vulnerabilidade, passando fome, subnutridos, né? Que vivem, às vezes, de ajuda, os próprios psicólogos, quantos alunos possivelmente não conseguem descobrir uma psicopatologia? Às vezes aquele aluno está com um quadro de ansiedade e não foi diagnosticado, às vezes ele sofre de depressão, ou até mesmo psiquiatria, né, Alice? Com essas doenças como transtorno de déficit de atenção e várias outras que muitas vezes a família, por desconhecimento, não consegue levar o aluno a um diagnóstico para que isso resolva. Aí, já que você falou do governo, eu tenho aqui na minha listinha de perguntas, se um aluno fosse, por exemplo, trabalhar num argumento esse papel do governo na manutenção dessa violência, além dessa questão da falta de auxílio para profissionais de outras áreas, o que mais você acha que o governo tem falhado nesse sentido? Eu acho que volto, depois de tudo que você falou, fiquei pensando nisso, né? É muito comum que a gente observe que alunos que são violentos na escola, eles passam por algum contexto de violência fora da escola. Então, talvez o governo precisasse atuar nesse fora, né, da escola, né? Então, assim, realmente, inclusive, como você falou, né, em contextos de escola particular. E eu fiquei pensando, né, que você citou aí que antigamente a escola, de maneira legítima, né, Uhum. agia com violência em relação ao aluno, né? Meus alunos não aguentam mais, mas eu tenho citado muito aquele sul-coreano. Eu li os 3 livros dele nos últimos 2 meses aí, que é Byung-Chul o. Han, É, já falei com você, né? Eu tô já, encantada com ele. E no Sociedade do Cansaço, se eu não me engano, tem um capítulo em que ele fala do tédio, sei lá, e ele diz, na Sociedade da Transparência também, eu acho que na Sociedade da Transparência, ele diz que nós estamos saindo de uma sociedade disciplinar, que
O Churran, ele escreve da sociedade como um todo, né? Estamos saindo da sociedade disciplinar, e aí a escola era uma instituição disciplinar, que era isso, que inclusive agredia os meninos, né? Mas aí entramos na sociedade da produtividade. Aí, especificamente em relação à escola, eu nem sei se eu tenho direito, né, de fazer uma interpretação do Churran mais aberta, assim, né? Mas eu estou pensando nisso. Eu acho que a escola, ela ainda divide os dois lados. Ela ainda quer ser disciplinar, mas ela também tem sido uma sociedade do desempenho, que tem criado muito desgaste para os alunos, inclusive na Sim, rede sim. particular, né? E os nossos alunos também dessa rede, né? Você que trabalha diretamente nela, você tem meninos totalmente ansiosos, porque a escola vem pondo que eles, né? Porque eles precisam ter nota, porque eles querem, né? Que é ser aprovado nos concursos. Então, eles ficam nessa situação, né, de muito desgaste, assim, emocional, né? E eu acho que isso é uma negligência do governo. Eu acho que o governo tem caminhado para viabilizar essa violência contra os alunos também, né? Com menos Paulo Freire, né, nas escolas. E com É, mais essa coisa da produtividade, do desempenho, do que você tem que aprender tanto de conteúdo, né? Muito conteudista, né? é engraçado que fala-se tanto de um combate à ideologia do Paulo Freire, mas ele sequer foi aplicado nas escolas, né? Eu fico imaginando onde ele foi aplicado, porque É, essa valorização do aluno, esse combate a uma escola voltada simplesmente para o mercado, que eu chamava de escola bancária, o que a gente tem hoje é uma coisa muito doida. A escola virou para os alunos de vulnerabilidade econômica um espaço para ele ter uma ajuda social. Então, ali ele pode comunicar uma violência dentro de casa, ali ele recebe uma alimentação, talvez ele não tenha, ali ele começa a aprender e a entrar em contato com uma cultura letrada que ele não teria acesso em casa. Para os alunos de condições financeiras econômicas mais favoráveis, a escola virou um ringue de disputa, né? Os próprios vestibulares têm feito muito isso. Então, dane-se se o aluno está aprendendo. Ele tirou tanto na nota, é o que importa. Ele fechou tal simulado, ele foi aprovado. Enfim, a nossa escola está muito sem projeto, né, Alice? A gente é. sente Eu que a gente está acho um que pouco nós, perdido. eu acho que nós da redação, a gente consegue de alguma forma subverter um pouco dessa violência, Com porque a gente certeza. fala de outros conteúdos, a gente ainda é privilegiado, eu acho, Sim, né? sim. Na nossa forma de trabalhar, assim, né? Acho que o nosso conteúdo nos viabiliza um pouco isso, mas não é fácil, né, Wesley? E eu acho que isso é uma negligência do governo também, porque eu acho que o governo isso precisa vir do macro, sabe? Isso num contexto mais amplo, essa mudança de paradigma, porque é uma violência em relação aos alunos. E eu acho engraçado que quando o governo vai tentar tomar alguma atitude para combater a violência, eles vêm com propostas que a gente sabe que não vão resolver, como no Rio de Janeiro, de colocar policial dentro das escolas, desconsiderando todas as possíveis causas do problema, né? Como se colocar um agente policial fosse resolver o problema todo. Vamos lá, eu tenho mais uma pergunta. Está me ouvindo certinho, Alice? Eu tive um probleminha no som, não sei por quê. Ficou ruim Eu tô aqui. te ouvindo certinho. Tá, pode falar. Tá. Eu vou só perguntar, gente, alguém não está me ouvindo? Que às vezes é Tô. geral, às vezes o problema é meu. Tá me ouvindo certinho? Vou esperar o pessoal responder. Vê você, Alice. Pergunta aí se o pessoal está me ouvindo. Eu acho que não estão, não. Alguém respondeu? Não tô vendo. Ah, Vocês estão tá, tá, ouvindo? estão ouvindo, estão Tudo ouvindo. certo, ok. Eu tenho uma outra pergunta que é um problema da sociedade brasileira. Quando a gente fala do tráfico de drogas, infelizmente as escolas viram alvo da violência dependendo do contexto em que elas estão, principalmente se for um contexto dominado pelo tráfico. E aí eu queria saber de que forma ela impacta o aluno, o professor, a educação em si. Como que o tráfico de drogas causa esse impacto no ambiente escolar? Os impactos são terríveis, né, Wesley? Eu penso assim,
Se o aluno tem medo, e se o professor ou o funcionário tem medo, o medo já, assim, traz uma série de impactos, né? Parece bobo, né? Parece bobo mesmo, a menção ao sentimento de medo, mas não é, né? Eu acho que todo mundo aqui, se parar para pensar, vai concordar comigo. O medo, primeiro, que tira a sua qualidade de vida, né? E isso é gravíssimo, né? Por mais que também a gente menospreze, né? A perda da qualidade de vida é muito grave. O medo impacta num rendimento escolar muito ruim para os alunos, que pode impactar em algo mais grave, que seria evasão, né? No Brasil, quando a gente olhar, foram minimizados os índices de evasão, mas ainda são altos, né? O que seria inadmissível, né? Vamos combinar, né? Uhum. Então, eu acho que tudo que causa esse nível de impacto já é grave. E você vê aí um índice enorme de profissionais da educação que estão de atestado médico, né? Que não tem condições de trabalhar. E a gente se vê como professor, eu já me peguei fazendo isso, pensando assim, gente, mas o professor tem que ter pulso, tem que ter jogo de cintura, tem que ter, né? Tem que saber impor. E aí, na verdade, quando a gente, né, amplia essa reflexão, a gente vê que está muito errado, né? O professor não tem que ter isso, o professor tem que ter conteúdo e tem que ter amor pelo que faz, e tem que ter, né, uma condição de trabalhar dignamente e de estar preparado para transmitir o conteúdo. O professor não tem que saber gritar, não tem que saber, né, como é que vai lidar com um aluno armado, né? São contextos que eu já vivenciei na escola, né? Alunos agressivos, briga entre alunos, e a gente se vê assim, nossa, mas deu errado porque o professor não soube. Cara, mas o professor não tem que saber, né? Então, isso tem causado a consequência grave de afastar os profissionais da docência. E hoje em dia, nós que somos professores de cursinho, inclusive, né, o que a gente vê? A gente vê quase ninguém querendo seguir a carreira, né, da licenciatura, Com né? certeza. Então, isso tem afastado pessoas de qualidade, que às vezes têm afinidade com o fazer docente, mas que não seguem a carreira por medo mesmo, né? Acha que é isso. A concepção de lecionar é essa, é lidar com a violência, né? Com desrespeito, que é uma forma de violência. Então, eu acho que isso tem causado um impacto social, gente, assim, de, de, de muita gravidade, sabe, para o futuro do país. Né? Eu acho que a gente tem que estar num momento de acreditar na educação, assim, de que a educação vai possibilitar, né, que o país adote um outro caminho também, mais harmônico, aí dentro do tema da violência mesmo, sabe? Porque é a Sim, educação que minimiza o preconceito, né? É a educação que minimiza a discriminação, que humaniza, né? que traz a demanda da tolerância. Então, eu acho que sim, assim, o impacto é muito grande e eu acho que a gente precisa lutar muito para que ele seja revertido, assim, com essa valorização da educação. E a gente está falando de tráfico de drogas, a gente sabe que, infelizmente, em alguns lugares, a escola é ponto de tráfico, né? O aluno convive, tem muitos alunos que acabam dizendo que o primeiro contato com as drogas se deu no ambiente escolar. Então a gente percebe que é um problema social que também afeta a nossa educação. E como você disse, afeta o professor, porque adoece o professor, afeta o aluno, porque é impossível a gente dizer que há um ambiente de aprendizado no lugar em que a violência está presente. Mesmo que há esse aprendizado, ele vai ser comprometido. Isso é indiscutível, né? O aluno também perde com isso. E vamos conversar, perde toda a nação em não ter uma gama de jovens que poderiam estar muito mais preparados e mais humanizados, né? A gente perde muito com isso em termos de educação. E aproveitando que a gente está falando dessa questão de impacto, queria saber, na sua opinião, assim, como professora, qual que é o papel da família nesse problema? Tanto na perspectiva da causa,
como na perspectiva da solução. Como que você concebe a família aí? Bom, a família é uma parte da estrutura imprescindível do indivíduo, né? Outro dia a gente estava conversando sobre adoção, né? E a família, ela é importante para identificar os contextos de violência do menino fora, né, do seu âmbito, mas muitas vezes tem sido justamente nesse âmbito em que a violência é sofrida, né? E a gente vê o quanto que isso tanto prejudica, quanto que às vezes, na maior adversidade, quando a família acredita, o quanto que o indivíduo sobressai, né? Como é que chama aquele filme? A gente que gosta de filme, né, Wesley? Você que é o cara do filme. É o menino que descobriu o vento, não é isso? Sim, Da Netflix, sim, que é isso. baseado em fatos reais. Você vê o que era um aluno que tinha um apoio familiar, mesmo na Sim. adversidade, né? A família passando toda aquela dificuldade, né? E ele, pelo apoio familiar, que a predisposição dele para aprender, para sobressair, para acreditar, né? Porque ele acreditou nele, porque a família acreditou nele, né? E eu gosto muito de citar o documentário, né? Também meus alunos não aguentam mais, que é o ônibus 174, né? Sim. Que você tem ali o Sandro, que não teve apoio familiar, e que cita no documentário que ele não aprendeu a ler e escrever, né? E como que ele se tornou um indivíduo, né? Ligado a essas questões da criminalidade, da violência. Então, eu acho que a família é um suporte, assim, imprescindível, justamente para não acontecer o que o Dimenstein fala, né? Que é o aluno trazer do seu contexto, né? Inclusive familiar, né? Ele não especifica, mas a gente aqui especifica o aluno trazer do seu contexto familiar a violência para dentro da escola, né? Então, assim, eu acho que a família é prescindível para identificar a violência fora, mas também para ser um possível ali ambiente acolhedor para o aluno. E aí, quando a família não faz, é imprescindível a atuação urgente do governo. E é engraçado, né, Alice, porque em muitos momentos você nota que um aluno problemático na escola, ele tem problemas familiares. Então a gente nota que muitas vezes ele é alvo de violência dentro do espaço doméstico. O aluno às vezes pratica bullying na escola, às vezes ele sofre bullying por parte dos irmãos, por parte dos primos, ou às vezes ele é agressivo porque talvez a agressão acontece dentro de casa por parte dos pais, ele presencia questões ligadas ao alcoolismo, às drogas ilícitas, tem o abuso sexual também, que às vezes ocorre e o aluno sequer nota. Então, infelizmente, uma família, a gente costuma falar uma família disfuncional, ela gera indivíduos disfuncionais. Então, ele vai refletir esse comportamento em outros contextos. Então, da mesma forma que a família ela é uma ajuda importante, ela pode também ser encarada como o início do problema, porque tem contextos, por exemplo, em que os próprios pais vão à escola para agredir ou profissionais da educação ou outros alunos, legitimando uma violência que os seus filhos praticam, né? Sim, Wesley, até me lembrei de um contexto na minha escola da prefeitura. Né, Hum, tem uma gestão também muito envolvida, profissionais muito envolvidos, né? E aí houve um caso de depredação de uma parte lá da escola, né? Uns alunos quebraram um vidro e aí o vice-diretor chamou a família e falou, olha, o vidro, né? Ele tem um custo e tal. E aí a mãe foi agressiva com o gestor, tipo assim, você está me cobrando? Isso aí é a prefeitura que tem que pagar, né? Então a gente vê a postura, assim, é uma postura, né? Então, assim, é uma sim. representação, né? De uma linha de raciocínio que a gente vê, né? Olha, a violência contra a escola minimizada, não é o patrimônio da comunidade, é um patrimônio do governo, o governo que pague, né? E minimizando o ato violento, né, do filho, que é a depredação do ambiente, assim. Então, realmente, a gente entende que o aluno provavelmente reproduz ali algo que ele tem, né, de ensinamento em casa. Você chegou a trazer as consequências da violência para os profissionais da educação. Se a gente fosse focar o aluno especificamente, você acha que quais os efeitos dessas múltiplas violências, quais os efeitos que elas surtem na vida dele? Quais os efeitos o quê? Que a violência surtem na vida de um aluno? Ah,
é isso, assim, é muito possível a dificuldade de relação interpessoal, né? No futuro. E aí, isso vai se refletir também, provavelmente, no ambiente profissional, dificuldade de aprendizado, né? E essa coisa do lidar com o outro, porque, como você falou, a escola é o lugar da diversidade. Se ali a gente não se habitua a ser, né, pacífico diante de tudo, de todas as adversidades, de todas as diferenças, assim, provavelmente isso vai ser arrastado pelo resto da vida. E aí, não só em relação ao aprendizado acadêmico, mas também a questão das relações ao longo da vida, né? Com certeza vão ser comprometidas. E Né? cria um Isso aí a gente. ciclo de violência, né, Alice? Porque tende a ter Sim. esses alunos futuramente pais e mães que reproduzam essa violência, que legitimem essa violência. E aí a gente fica meio que pensando como que vai resolver uma violência que parece ser contínua, né? Esperamos que com mais escola, né? Né, com mais escola. Eu acho que a gente chegou à última pergunta. Dentro de todos esses possíveis quadros problemáticos que nós apontamos, quais propostas você acha que um aluno poderia usar numa redação sobre esse tema? Bom, eu acho que existem alguns trabalhos externos que também são de iniciativa privada que funcionam muito bem, né? A minha escola da prefeitura, por exemplo, tem um atendimento muito legal de um projeto do Santa Catarina, que auxilia com psicólogos, sabe, atendimento às famílias. Então, eu acho que tem grande efeito positivo, né? Mas eu acho também que é isso. Eu acho que tem que partir de um contexto macro do governo, por meio de políticas públicas, de algumas mudanças na educação, possibilitar que alguns projetos sejam realizados com a participação da comunidade, porque eu acho que a gente chegou num ponto que não adianta só atender o aluno, a gente precisa atender a comunidade como um todo, né? Essas coisas de depredação, por exemplo, é muito interessante que a família seja chamada para a escola, que haja esses projetos de revitalização do espaço da escola, sabe? Que haja mais eventos para a família como um todo, porque aí eu acho que há aquela sensação do pertencimento. Então, o Uhum. ambiente é seu e aqueles que ali habitam também fazem parte das suas relações. Então, eu acho que isso seria possível como uma proposta de solução para tornar o ambiente mais harmônico, com certeza. E de suporte para os profissionais da educação, o que você acha que poderia ser feito? De suporte, o quê? Para os profissionais, porque a gente tem Ah, os então, a gente profissionais precisa, sobrecarregados, Wesley, né? assim, ótima citação. A gente precisa de, nos cursos de licenciatura, né? Eu agora estou fazendo a pós-graduação, né? O meu doutorado é ligado à formação de professores. Eu acho que a gente precisa de mais cursos ligados a essa questão do como proceder na escola. Eu acho que na academia, lá no meio acadêmico, falta um pouquinho mais falar do espaço escolar, de como lidar na escola. Então, eu acredito muito em projetos de extensão que vêm da universidade para as escolas. Inclusive, a minha escola, né, da prefeitura sempre participa quando tem alguma coisa ali da UFJF que é próxima. Então, eu acho que isso seria assim, bem efetivo. Mas eu acho que precisa ter mais verba, né? Precisa ter mais estrutura. E aí eu acho que é um espaço bom de acolhimento do professor que está atuando na escola, né? É voltar a ter seu vínculo com o meio acadêmico, né? E na própria graduação, né, na primeira formação do professor, precisa também de ter esse assunto mais em voga, Sim. entendeu? Além de que eu acho que são necessários outros profissionais na escola. Essa coisa dos psicólogos, dos assistentes sociais. Algumas escolas particulares têm, né? Mas as escolas públicas não. Então, isso é uma coisa que eu acho que faz muita falta. E mais do que isso, né, Alice? O governo tinha que preparar, tinha que se preocupar em oferecer ajuda para os professores, de oferecer talvez psicólogo para os professores consultarem, um serviço mental de apoio, porque o número de profissionais da educação, tirando licença por estresse, por depressão, por crise de pânico, é muito grande. Então, esses profissionais meio que estão desamparados
pelo Estado, né? Porque a gente precisa de ter um suporte para o aluno, sem dúvida, mas o professor que está ali na linha de frente, ele também precisa de um cuidado, né? Com certeza, eu acho que os psicólogos eles precisam estar na escola, inclusive para os profissionais, para os funcionários, para todos. Aqui, amigo, eu acho que nós chegamos ao fim, conversamos bastante. Ai, que Quero só bom. falar para os alunos, essa live vai ficar salva no IGTV do Apogeu. O pessoal das turmas de medicina, pré-vestibular e terceiros anos, medicina e pré-vestibular, sexta-feira, nós vamos fazer atividade de estruturação sobre esse tema, e na segunda que vem, os alunos de terceiro ano, nós vamos utilizar essa live. Então, muita gente depois vai assisti-la, e lembrando que quem quiser voltar para pegar alguma outra parte, é só procurar no IGTV do Apogeu. Então, eu quero mais uma vez agradecer muito a sua participação, agradecer a você, agradecer a Oficina das Letras, voltar aqui a reafirmar que é um curso de excelência e que se os alunos estiverem à procura de ajuda em redação e que tiverem ajuda para a prova do PISM, né, Alice, que vocês têm também turmas voltadas para a prova do PISM, procurem porque com certeza vocês têm um nome e não é à toa aqui em Juiz de Fora. Então eu queria agradecer muito. Muito obrigado, tá? Wesley, eu quero te agradecer demais também, né? Toda a sua gentileza comigo, né? Nós temos uma história juntos, realmente. Sim, sim. E pode ter certeza que esses elogios vindos de você, eles significam muito para mim, porque você é uma referência de profissional para mim. Com certeza, estou emocionada para falar, não posso, que eu sou chorona. Referência de profissional para mim, com certeza. E de pessoa, né? Você lida com a profissão de uma maneira, um envolvimento, mas a competência, eu acho, né? Você sabe, né? Eu não tomo decisões profissionais, né? Sem falar com você, inclusive. Então, eu fico lisonjeada pelo convite, agradeço o espaço, inclusive em nome da Oficina das Letras, né? Mas que a gente também não se esqueça da importância das escolas públicas, né? Do que a gente possa fazer. Algum aluno comentou aí, né? Não é só o Estado que tem que fazer coisas, né? Como eu disse, existem iniciativas sociais também ligadas a isso, que são imprescindíveis. Então, que a gente Uhum. faça com que os temas de redação possam ser transpostos para a vida mesmo, tá? Eu fico feliz de Sim. estar participando né, disso junto com o Wesley. Aqui, muito obrigado, então, e obrigado a todo mundo que esteve aqui. Aí, Alice, eu só vou pedir, então, quando você desligar, deixa ela salva, porque vai ficar salva aí no seu IGTV. Aí eu peço o pessoal do TI para depois baixar aí do seu Instagram, fechado? Tá, joia, Wesley. Vou fazer, Aqui, quero agradecer aos um alunos aí que beijo. mandaram mensagens lindas. Obrigada, gente. Um beijo, amiga. Tchau, tchau. Beijo. Até.